Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Paleotuga, onde hoje vamos rever o terceiro episódio de Prehistoric Planet, Água Doce, lançado a 25 de maio de 2022 e narrado pelo David Attenborough. Antes de mais, vamos esclarecer já a minha opinião. Acho que este foi o mais fraco de toda a temporada, se bem que eles foram capazes de criar sequências bastante memoráveis. Simplesmente acho que se devia ter dado mais tempo aos segmentos para conhecer melhor as criaturas deste episódio, pois este até é o episódio mais curto de toda a temporada. O primeiro segmento centra-se numa colónia de pterossauros que descansa à beira de uns penhascos próximos de uma cascata. Segundo Darren Naish, tratam-se de Asdarquídeos juvenis, do qual tem-se a ideia de que provavelmente as crias de Asdarquídeo, que é um grupo de pterossauros que inclui o Quetzalcoatlus, o Fosfatodraco e o Archaeopteryx, viviam em pequenas colónias para se manterem a salvo dos predadores. De facto, a cinematografia desta cena está bastante bem efetuada, e os efeitos especiais até nem estão maus, pelo menos na maior parte deste episódio. Eles estão a salvo de vários predadores, exceto um, Velociraptors. Se achavam que eles tiveram pouco tempo no último episódio, ou que eles podiam ter tido mais alguma ação, então vocês vão adorar este segmento. Basicamente, eles basearam-se em leopardos das neves e em águias reais que caçam camurça nos Alpes para fazer este segmento. Os Velociraptors apresentam dimorfismo sexual, sendo que a fêmea tem um padrão mais neutro, ou seja, é acinzentado e azulado, enquanto que os machos têm tons de castanho e cinzento. Apesar de eles estarem em grupo, eles não estão a caçar em grupo, por assim dizer. É mais como uma coligação, mas bastante básica. Não existe uma coordenação entre ataques nem nada disso. É cada um. Eles vivem em conjunto, mas é cada um por si. Acontece que um dos membros, que é a fêmea, consegue atacar um dos pterossauros, só que no meio do pânico ela deixa cair a sua presa pelo penhasco abaixo. É então que ela dá uso às suas penas, nomeadamente às da cauda e às dos braços, para amortecer a queda. Algo que é bastante inovador e que nunca foi posto em prática num documentário. Foi bom ver isso acontecer para com o Velociraptor e até dá uma outra forma de ver como estes predadores eram realmente eficazes, para além de serem normalmente vistos como aqueles monstros geneticamente modificados dos filmes do Parque Jurássico. O próximo segmento passa na América do Norte, onde nós vemos de novo um Tiranossauro Rex, só que este é diferente do primeiro episódio. Trata-se de um tiranossauro macho, velho, com muitas cicatrizes espalhadas pelo corpo, sendo que ele acabou de abater um Triceratopo. Às vezes não temos noção, mas o Tiranossauro Rex evoluiu para atacar presas bastante perigosas, sendo que estas, para se defender dele, tiveram que evoluir grandes tipos de defesa, sendo que o Triceratopo desenvolveu chifres e os anquilossauros desenvolveram armaduras que cobrem praticamente todo o corpo. Este tiranossauro tem uma ferida recente numa das pernas e também falta-lhe a ponta da cauda, que é baseado num espécime chamado Y-Rex que, em adulto, perdeu a cauda por causa de outro tiranossauro. Devido às feridas, o tiranossauro, devido aos ferimentos que podem mesmo infeccionar, o macho decide ir ao rio para beber, mas também para lavar as feridas. Só que, enquanto está a fazê-lo, ele detecta um cheiro novo de alguma coisa que não estava ali. É de outro tiranossauro, uma fêmea jovem. À primeira vista parece que os dois vão entrar em luta, vai ser um combate sanguinário. Mas o tiranossauro macho depois demonstra que ele não quer fazer isso. Ele quer acasalar com ela. Entretanto, a cena muda para a cena de acasalamento, só com umas folhas na câmara para dar a ideia de que estamos escondidos. E eles mencionam o facto de que que a fêmea irá pôr entre 10 a 15 ovos, pois supostamente esse é o número que em média uns tiranossauros e os seus parentes punham de acordo com o que temos disponível no registro fóssil. O próximo segmento é daqueles que eu acho que foi demasiado curto, mas que foi um dos melhores do episódio, que é onde aparece o Deinocheirus. O Deinocheirus é um tipo de dinossauro muito interessante. Porquê? Porque durante quase meio século
não tivemos nada acerca deste animal a não ser os seus braços enormes, porque a Mongólia até os dias de hoje é palco de tráfico ilegal de fósseis. Existem mesmo caçadores de fósseis, que depois eles os destroem para a medicina tradicional chinesa. E durante 50 anos foi assim com o Deinocheirus, até que se descobriu um colecionador privado que tinha 2 espécimes de Deinocheirus bastante completos, e desde aí que temos uma noção do quão bizarro era este dinossauro. Para começar, este dinossauro era um parente do galimimo e do ornitomimo, pelo que era como que uma avestruz gigante. Mas eis que chega a parte mais engraçada. Tinha uma espécie de bossa, onde as vértebras ficavam mais alongadas pela zona da anca e do dorso, e depois tinha aqueles braços enormes com garras grandes. Sabemos que o Deinocheirus era herbívoro, mas também comia peixe de vez em quando, devido aos conteúdos preservados dentro do estômago. Então o que acontece neste segmento? O Deinocheirus está praticamente a comer as plantas num lago, pois trata-se da estação da chuva, e ele quer aproveitar ao máximo este período de abundância. Só que há um problema. Ele tem moscas a infestar o corpo dele. Que é talvez a minha pequena crítica do modelo, que apesar de estar magnífico, eu acho que eles meteram penas a mais no Deinocheirus, pois chega a um certo ponto em que ter o corpo coberto de penas começa a ser prejudicial quando se é um animal de grande porte. Mas em termos da maneira como elas estão postas no animal, não está mal todo, porque sabemos que os ornitomimos e o Deinocheirus, assim como os seus parentes, tinham penas, digamos assim, um pouco descabeladas, por assim dizer. É então que este macho do Deinocheirus encontra uma árvore e acontece um efeito bastante engraçado, que é o facto de que eles simulam a câmara a abanar-se enquanto ele está-se a esfregar na árvore. E até a banda sonora dá aquele efeito mais cómico, com o facto de que até o Deinocheirus quase que fecha os olhos, no sentido que está a ficar mais relaxado com o coçar na árvore. Acho que foi um bom segmento, só que foi curto, sendo que acaba com o Deinocheirus literalmente a defecar na água de tanto comer as plantas. O segmento seguinte é talvez um dos meus preferidos, simplesmente pelo quão espantoso estão os efeitos visuais. Seguimos uma fêmea de Quetzalcoatl, mas estranhamente eles dizem que ela está na África do Sul, o que não faz sentido, pois só temos fósseis de Quetzalcoatl da América do Norte. Isto porque muitos paleontólogos acreditam que estes pterossauros gigantescos, com uma envergadura de 9 a 10 metros, ou seja, de uma pequena avioneta, podiam atravessar oceanos, literalmente viajar de continente para continente em busca de alimento ou até mesmo para se reproduzirem. E também é algo que acontece hoje em dia, pois muitos animais fazem grandes migrações e percorrem grandes distâncias em busca de alimento ou até mesmo para se reproduzir. A fêmea então desloca-se para uma ilha no meio de um pântano e pousa. Ao pousar, ela recolhe as asas de forma correta, pois durante muito tempo as asas de pterossauro eram reconstruídas de forma não muito coerente, por assim dizer, sendo que os Quetzalcoatlus, assim como os Atzegopteryx, eram basicamente pterossauros aptos para caminhar no chão, e ela entretanto vai escavando um ninho e põe ovos, que, tal como disse no episódio número 1, tinham uma casca semelhante às de ovos de cobra atual. A fêmea, entretanto, vai guardando o ninho, do qual temos uma sequência engraçada de time-lapse em que, honestamente, os efeitos ficam tão bons que eu nem sei se estou a olhar para um modelo a computador ou se estou a olhar para um animal a sério. Pois, é outra coisa que eu adoro desta série. Eles fazem das pessoas querer estudar pterossauros porque são simplesmente incríveis. Só que, entretanto, a fêmea tem fome e não pode estar sempre a proteger o ninho, pelo que ela tem que sair e procurar alimento. Mas é então que começa o drama, pois chega outra fêmea e ela começa a destruir o ninho da outra, sendo que até há uma parte bastante gráfica em que ela pega no ovo e o esmaga e vemos os fluidos do embrião literalmente a escorrer do ovo para fora. A fêmea entretanto regressa e elas entram num pequeno combate, sendo que a primeira fêmea consegue expulsar a intrusa, só que a um preço dos 15 a 20 ovos que ela põe, só 3 é que sobrevivem. E de certa forma, parece que, apesar de estar extinto há 66 milhões de anos, parece que se transmite algum tipo de emoção nos olhos daquela criatura do tamanho de uma girafa, mas que consegue voar.
Na minha opinião, acho que este foi o melhor segmento de todo o episódio, se bem que muita gente até prefere o do Dinocaros. O segmento seguinte é outro que eu acho que, apesar de estar bem executado, acho que foi muito curto, pois este segmento começa com os caranguejos e, entretanto, eles começam a ser apanhados por um tipo de dinossauro. E que tipo de dinossauro é? É um machicassauro. Ou seja, nós estamos em Madagascar, apesar do narrador nunca mencionar que estamos em Madagascar. Esta mãe de machicassauro tem 3 crias, sendo que ela anda a apanhar caranguejos para as alimentar. O machicassauro é um animal que também é bastante curioso. Porquê? Porque eu lembro-me de ser pequeno e quando o descobriram, ele era representado com dentes na mandíbula superior e inferior que estavam virados para fora, dando um aspecto estranho. Mas tendo em conta que os dinossauros provavelmente teriam lábios, como varanos, que cobriam os dentes por completo, provavelmente ela não teria os dentes tão à mostra, assim como qualquer outro tipo de machicassauro. Ela tem 3 crias, sendo que uma delas começa a ficar mais curiosa e aproxima-se de um pequeno charco. E desse pequeno charco salta um Beelzebufo, que até há pouco pensava-se que era o maior sapo de sempre. Mas agora sabemos que existem sapos de era cenozoica que eram significativamente maior no que toca a modelo, digo. Esta é talvez das criaturas mais realistas de todo o documentário, porque o olho, a textura, o próprio modelo em si, a maneira como a luz atinge o modelo e tudo mais, está espetacular e acho que é um dos melhores modelos que esta série já teve. Por último, temos o segmento que eu acho que teve os piores efeitos visuais, mas que em teoria até é um segmento interessante, que é, ao longo todo deste episódio nós vamos simplesmente correndo o percurso de um rio, se bem que nós não temos nenhum animal devidamente aquático, a não ser, pronto, o Dinocaros, que é um pouco gosta de plantas aquáticas, mas neste último segmento temos finalmente alguma criatura aquática, só que não é de água doce, é mais de água salgada. São plesiosauros, nomeadamente elasmossauros, do qual eles atravessam um estuário e chegam a uma parte em que a água rica em sedimentos do rio se mistura com a água salgada. O segmento não é mau, mas acho que ficou, como muita gente tem dito online, acho que foi fraco para um episódio destes. E os efeitos especiais e os efeitos visuais parece que ficaram por desejar, percebem? Não ficou lá muito bem executado no que toca à parte artística, visual, mas de resto, acho que foi. Não estou a dizer que o episódio é mau. De nota final, eu dou um 7.4 de 10. Que para uma série deste calibre é um pouco surpreendente haver assim uma redução drástica, mas também é a minha opinião, pelo que vocês também podem até gostar muito do episódio. Pelo que eu deixo-vos a vocês. Qual foi o vosso segmento preferido e criatura preferida deste episódio?